Foi aprovado pela Câmara dos Deputados o novo desenho de lei para mudanças nos temas de segurança pública, protestos e ordem social. Um texto que contém 38 artigos para alterações no Código Penal italiano. E está, nesse momento, passando também pela aprovação do Senado. Tudo o que você precisa conhecer sobre o Decreto Sicurezza 2024 depois da vinheta. O decreto de segurança vai introduzir, digamos que algumas inovações no quesito de aplicação da lei aqui na Itália. E como são muitos tópicos, vamos focar nos temas principais e também nos que estão gerando algum tipo de crítica, seja pela possível ineficácia dessas medidas, seja por discordâncias em questões ideológicas e também morais. Uma parte significativa desse desenho de lei diz respeito à luta contra o terrorismo. São praticamente 40 páginas desse decreto só falando sobre isso. Entre tantas outras pequenas alterações no que diz respeito ao combate ao terrorismo, é introduzido o crime de posse de material para fins terroristas, que pune quem possui seja as instruções, seja o material para a fabricação de armas, substâncias ou qualquer outro artifício para fins terroristas. Qualquer pessoa encontrada em posse desses materiais corre risco de pena entre 2 e 6 anos de prisão. As forças policiais e também a polícia ferroviária vai poder ser equipada com dispositivos de vídeo monitoramento, de videovigilância, que são aquelas câmeras de filmagem que são aplicadas no uniforme do policial e que já são conhecidas em muitos outros países, as famosas bodycam. Para algumas pessoas, a utilização dessas câmeras corporais para filmagem poderia inibir a atuação da polícia em determinadas situações, já para outros é uma medida que pode sim ser útil tanto para o policial como pela pessoa abordada por ele, para que se tenham provas reais do que aconteceu nessa abordagem. Me conta aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Também será dada a possibilidade dos mesmos de utilizar determinadas armas, algumas específicas, não todo tipo de arma, fora do horário de trabalho, fora do seu serviço, sem necessidade de uma licença específica, para que todos os policiais atualmente em serviço estejam sempre armados e possam intervir em qualquer situação, mesmo não estando em horários de trabalho. O decreto também reforça as proteções que já são previstas para as autoridades policiais e para as forças armadas. De que forma? Introduzindo aqui um agravante no caso de resistência, no caso de violência ou de ameaça a um funcionário público, além de introduzir outro novo tipo de crime, que é o de pessoas que provocam ou promovem lesões, seja a oficiais públicos, seja a pessoas que trabalham na área da saúde. A segurança nas instituições penitenciárias é mais um ponto que receberá bastante alteração. É introduzido o agravante de incitação à desordem ou desobediência aos oficiais ou funcionários públicos que trabalham nas penitenciárias. E um novo crime que pune os tumultos dentro das prisões. Ou seja, onde houver 3 ou mais pessoas reunidas contra um policial, seja fazendo uma obstrução física, seja verbal, haverá um aumento da pena que aquela pessoa está cumprindo. As empresas, sejam elas públicas ou privadas, que empregarem presos, seja dentro ou fora das instituições penitenciárias, terão alguns descontos e benefícios fiscais. E também é introduzida a possibilidade de fazer estágios profissionalizantes para os detentos que têm algum tipo de medida alternativa, que não estão ali morando na penitenciária dia e noite, e também para os que têm a possibilidade de sair para fazer trabalhos externos. Quem cometer ameaças ou atos de violência, seja em locais públicos, seja em locais abertos ao público, então desde a praça até um shopping, por exemplo, terá penas mais severas. Em caso de ameaças ou danos físicos, então violência propriamente dita em locais públicos, as penas vão de 18 meses a 5 anos de reclusão.
e multas de até 15 mil euros. Isso porque se você comete um crime dentro da sua casa é uma coisa. Se você faz isso em um local aberto ao público, teoricamente isso teria também uma incitação à violência. Outra novidade é a transformação da obstrução de vias públicas, do bloqueio de estradas, de infração administrativa, que é punível com multa, em infração penal. Qualquer pessoa que manifestar, mesmo que de forma pacífica, porém travando vias públicas, sejam rodoviárias, sejam ferroviárias ou outras similares, vai correr o risco, além de receber a multa de 300 euros, em 1 mês de prisão, até 1 mês, na verdade. Já se o bloqueio das estradas for feito não por uma pessoa, mas por grupos de manifestações organizadas, essa pena aumenta bastante, podendo chegar até os 2 anos de prisão. E por fim, mas não menos importante, a medida que está dando o que falar. A necessidade de, no caso de cidadãos de fora da comunidade europeia, extracomunitários, apresentarem um permesso de soggiorno, ou seja, uma permissão de estadia válida na Itália para fazer o quê? Para comprar um chip de celular. Enquanto as outras medidas, concordando ou discordando de alguns pontos, fazem sentido de alguma forma, isso aqui na minha cabeça não tem cabimento nenhum. Alguém acha mesmo que colocando uma lei impedindo os estrangeiros de fora da comunidade europeia, então teoricamente também inclui turistas, de terem um número e um chip italiano, impediria ou inibiria alguma forma de violência ou ajudaria na segurança das pessoas? Na minha concepção, isso aqui é totalmente aleatório. Eu até consigo pensar nas boas intenções que tiveram por trás disso para tentar inibir a comunicação entre imigrantes ilegais, clandestinos e a sua família no país de origem. Mas, gente, existe o Wi-Fi, existem tantas outras formas de comunicação que, enfim... chega a ser cômico. Inclusive, vai para aquela minha lista de coisas absurdas da Itália, como é o caso da taxa da sombra. A verdade é que sim, ok, talvez em algumas determinadas situações faça até sentido ter leis mais rígidas, mas a gente precisa mesmo é de que quem deve aplicar a lei tenha autoridade para fazer isso. Porque a gente vê muitas leis que existem há anos na Constituição que não são respeitadas ou que a gente não consegue fazer com que sejam cumpridas. Então, é uma espada de 2 gumes. Se você gostou desse tema, não saia desse vídeo sem deixar o seu joinha. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre essas medidas, podendo ser só algumas, todas elas, dependendo do seu tempo e paciência para comentar aqui embaixo. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever e vir fazer parte da nossa família do YouTube, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Noi ci salutiamo qui, un bacio e até o próximo vídeo. Noi ci salutiamo qui, un bacio e até o próximo vídeo.